Vamos agora resolver essa questão. Analise as sentenças abaixo e dê valores verdadeiro, com V, ou falso, com F. Então aqui são dadas 4 proposições compostas. Os conectivos presentes são disjunção inclusiva, ou bicondicional, se e somente se, condicional, se, então, e conjunção, e. Você vai ter que descobrir o valor lógico de cada uma dessas proposições. Para fazer isso, você vai precisar saber a tabela verdade desses conectivos lógicos. Vamos fazer a tabela verdade de cada um deles aqui. Para montar a tabela verdade, sempre que for do tipo P ou Q, P se e somente se que, se P então Q, P e Q, ou seja, com duas proposições simples se conectando através de um conectivo lógico, formando uma proposição composta, você vai utilizar essa estrutura aqui, ó. Você vai pegar as duas proposições simples, P e Q. Nos valores lógicos de P, você vai colocar nessa ordem que está aqui sempre. V, V, F, F. E para Q, alternando os valores. VF, VF. O que você precisa lembrar para fazer a tabela verdade da disjunção inclusiva, também conhecida como OU? Isso aqui quase sempre vai ser V. Só não vai ser V quando ambas tiverem o valor lógico F, que é o que acontece aqui na última linha. Então na última linha vai ficar F, em todas as demais, V. Está feita a tabela verdade da disjunção inclusiva. Muito fácil. Bicondicional. Se e somente se. Muito fácil também. Valor lógico vai ser V quando ambas tiverem o mesmo valor lógico. E falso quando elas tiverem valores lógicos distintos. Olha para a primeira linha. P e Q têm o mesmo valor lógico, por isso aqui vai ficar V. Olha para a última linha. P e Q, ambas têm o valor lógico F. Então aqui vai ficar V por essa razão. Olha só que interessante. Quando ambas são F, o valor lógico de P se e somente CQ é V. Já nas outras duas linhas, na segunda e na terceira, vai ficar F. Por quê? Porque os valores lógicos de P e Q são distintos. Essa é a regra para fazer a tabela verdade de P se e somente C, Q. Agora a condicional. A condicional quase sempre vai ser verdadeira. Mais ou menos que nem a OU também. Quase sempre é verdadeira, só vai mudar quando é falsa. Quando que vai ser falsa a condicional? Quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. É o que acontece aqui na segunda linha. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então aqui vai ficar F. Em todas as demais linhas, V. Muito fácil lembrar isso. P e Q. P e Q quase sempre vai ser falso. Só vai ser verdadeiro em um caso. Quando tanto P como Q tiverem um valor lógico V. Quando ambas forem verdadeiras. Que é o que acontece na primeira linha. Que vai ficar V. Todas as demais linhas vai ser F. Está aí a tabela verdade de cada uma das proposições compostas com os conectivos lógicos. Disjunção inclusiva, bicondicional, condicional e conjunção, que são exatamente os conectivos lógicos que aparecem nas proposições compostas dessa questão. O que você vai fazer agora? Você vai analisar o valor lógico de P e Q. Observe que cada uma delas é do tipo P, Q, e aí conectadas, cada uma com conectivo lógico. Você vai analisar o valor lógico de cada uma, P e Q, e, portanto, você vai conseguir o valor lógico de cada uma dessas proposições. E aí a alternativa correta vai ser aquela que representa a ordem que você vai encontrar aqui, certo? Então vamos lá. Aqui na primeira, quem está fazendo o papel do P, é toda essa aqui, ó, e do Q, essa. Qual que é o valor lógico de P?
7 menos 2 igual a menos 5. 7 menos 2 não é igual a menos 5. 7 menos 2 é 5. Então, aqui você vai marcar F de falso. 3 maior que 2. Verdadeiro. Aí você vai olhar para a tabela verdade do OU, que está aqui. A primeira é F e a segunda é V. Está aqui, ó. A terceira linha. Vai ser V. V aqui, que eu vou marcar aqui. E vamos para a segunda. Bicondicional. Agora eu vou olhar para essa tabela verdade aqui. 3 mais 2 igual a 4. Falso. 3 mais 2 é igual a 5. 1 é maior que 3. Falso também. 1 é menor do que 3. Falso e falso. Vou olhar para qual linha? Para a última. Para a última linha agora. Falso e falso. Bicondicional. Resultado? Verdadeiro. Vou colocar aqui. Verdadeiro. Terceira. Condicional. Vou olhar para essa tabela verdade. 3 vezes 5 mais 6 igual a 21. Aqui vale a pena fazer um comentário. Algumas pessoas podem ter alguma dúvida sobre qual operação realizar primeiro. Será que vai fazer 3 vezes 5 mais 6? Ou 3 vezes 5 mais 6? Quando não tem parênteses, você sempre deve obedecer a ordem de fazer primeiro multiplicação e depois adição. Então aqui vai ficar 3 vezes 5, que é 15. 15 mais 6, 21. 21 é igual a 21. Então aqui, verdadeira essa proposição. Essa é a P. Vamos ver agora o valor lógico de Q. De novo aqui, ó, não tem parênteses. A ordem é primeiro divisão, depois subtração. 18 dividido por 3 é 6. 6 menos 1, 5. 5 não é igual a 7. Falso aqui, então. Você está com V na primeira e F na segunda. V na primeira e F na segunda. Isso é a segunda linha. E o conectivo é a condicional. Condicional. Qual é o valor lógico? F. Esse aqui. F aqui. Vou botar aqui. Já descobri o valor lógico da penúltima proposição. Resta essa aqui, da conjunção. Vou olhar para essa tabela verdade, a última. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 19. 19 é igual a 19. Verdadeiro aqui. 9 menos 2, 7. 7 é igual a 7. Verdadeiro aqui. Nesse caso, eu estou na primeira linha. V e V, ó. V e V. Vou olhar para a primeira linha. Primeira linha e qual tabela? Da conjunção. Tá aqui. Resultado? V. Tá, só que eu vou colocar aqui. V. A ordem, então, obtida é V, V, F, V. Qual alternativa é a correta? A. V, V, F, V. Exatamente a mesma ordem que apareceu aqui. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta.